Eu sou sempre a pessoa que defende que gráficos num jogo é um dos fatores menos relevantes. E eu detesto consumir conteúdo que se baseia em criticar um jogo só com base, ou principalmente com base nos gráficos. Então hoje eu vou vestir o meu chapéu da hipocrisia e vou tentar fazer com que vocês me entendam sem contradizer quase tudo aquilo que eu falo em todas as minhas lives e vídeos. Mas antes da gente começar esse vídeo aqui, a gente precisa tirar uma pedra do nosso caminho. Eu não consigo superar que sempre que eu vejo o logo do Pokémon Legends, tudo que eu consigo ver é uma parceria entre a Chevrolet e o Pokémon, dando origem ao Pokémonza. Então a partir de agora nesse vídeo, sempre que eu for me referir ao próximo jogo do Pokémon, eu vou estar tratando ele por Pokémonza. Espero sinceramente que você não se importe, mas se você se importar, eu espero que você vai pra puta. Uma das minhas grandes críticas à importância que é dada aos gráficos na nossa linda indústria dos games é que, como os gráficos são literalmente a característica mais fácil de experienciar num jogo, ela também se torna a parte mais rasa. E você não precisa jogar um jogo para poder julgar a qualidade gráfica com a mesma autoridade de alguém que jogou mais de 1000 horas daquele jogo em questão. Você pode ter assistido uma live, um vídeo ou até mesmo um trailer de gameplay que você vai ter toda a bagagem para tirar suas próprias conclusões e também criticar. Ou seja, os gráficos ajudam muito na hora do jogo ser vendido. Porque se o jogo tiver bons gráficos, você já vai ter uma impressão positiva sobre o jogo sem ter comprado ele ainda. O que com certeza pode ter influência na hora da sua tomada de decisão, facilitando a venda. Então sim, eu entendo a importância comercial dos gráficos, mas é aí que entra a rasteira. Com o passar do tempo, as empresas desenvolvedoras de jogos tiveram sempre que se superar na entrega dos gráficos para impressionar cada vez mais os possíveis compradores e facilitar na hora das vendas. Só que os orçamentos para o desenvolvimento de jogos têm limites. Mesmo que às vezes esses limites sejam tão altos que a gente nem consegue ver o topo, os limites existem. E os desenvolvedores têm que escolher quais partes vão receber uma maior parte desse orçamento, ou seja, mais atenção e mais cuidado. Então o que tem acontecido muito, principalmente em jogos AAA, é que os investimentos nas tecnologias gráficas focadas em realismo são tão altos que acaba faltando tempo e dinheiro para os devs trabalharem no restante do jogo. E para quem vai realmente jogar e não só assistir alguém jogando, são as partes mais importantes, como é o caso do loop de gameplay, da jogabilidade, conteúdo, história e muitos outros, que são características com muito mais peso naquilo que realmente importa no final, que é a diversão. Antigamente, com todas as limitações de hardware que a gente tinha, os devs eram obrigados a fazer os jogos o mais divertido possível e resolver os problemas de limitações gráficas com criatividade, e isso dava muita personalidade aos jogos. E agora a gente começou a falar do ponto que vai ligar tudo que a gente falou até agora com o Pokémonza, a personalidade. Para vocês não acharem que eu vou tirar tudo que eu vou falar depois dessa parte nesse vídeo do meu orifício peidante, eu vou dar um pouquinho mais de contexto para vocês. Para quem não sabe ainda, eu sou formado em design gráfico pela Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha, em Portugal. Eu também sou formado em design de videogames pela Restart, uma escola de artes e tecnologias que fica em Lisboa. E também atuei como designer gráfico durante 13 anos antes de ter começado a me dedicar full time no meu canal do YouTube. E por que eu tô dando essa carteirada gigantesca do nada, você me pergunta? É só porque eu sou um babaca e quero me mostrar superior a vocês? Sim, suas criaturas inferiores insolentes. Brincadeiras à parte, é porque a principal falha nos visuais dos últimos jogos do Pokémon, o Pokémon Sword and Shield, Legends Arceus, Scarlet Violet e também no ainda não lançado Pokémonza, é uma falha no design que é literalmente o problema número 1 de todos os alunos que começam no novo curso de artes ou design, que é a coerência visual. Mas que diabos é a coerência visual? Simplificando muito, são características que objetos diferentes de uma mesma obra têm em comum, com o objetivo de garantir uma ligação clara entre eles, fazendo com que o observador consiga facilmente e sem pensar ver dois ou mais objetos diferentes como pertencentes à mesma obra de uma forma natural. O que eu sempre reparava é que quando eu começava um novo curso, seja de artes ou de design, tinha sempre outros alunos que tinham mais bagagem do que eu nas áreas e outros alunos com menos bagagem do que eu. E o que era sempre muito óbvio é que esses alunos que tinham mais bagagem faziam projetos que eram mais coerentes, e os alunos com menos bagagem faziam projetos que normalmente eram menos coerentes visualmente. E onde é que eu quero levar essa conversa? É que analisando todo o meu percurso quando eu estudava, é que dava pra ver nitidamente como a coerência visual estava diretamente ligada com a experiência do autor. Então problemas com coerência visual passam uma ideia muito direta de algo amador. Cores, texturas, detalhes, proporções, formas, traços e outras são características que podem apoiar na coerência visual de um projeto. E pra galera que provavelmente ainda não entendeu o que eu quero dizer com coerência visual, um jeito
bem fácil de explicar é se a gente pensar em animes. Existem várias características no estilo dos desenhos que fazem com que só batendo o olho sem pensar a gente consegue saber imediatamente que a gente tá olhando para um anime, ou anime, não sei como que você fala. Além disso, mesmo nos estilos visuais dos animes, existem outras subcaracterísticas que fazem com que a gente consiga identificar só com uma imagem de um personagem de um local de qual anime essa imagem ou local pertence. Como esse vídeo não é uma aula de design, eu também não vou me estender mais muito nesse assunto teórico, pra não deixar o vídeo chato demais, se é que isso é possível. Ei, para de dormir, ô seu imundo. Então vamos cortar pra parte que eu explico por que os últimos jogos e os futuros jogos anunciados do Pokémon parecem tanto um jogo amador. Existem várias características que me incomodam naquilo que foi mostrado no Pokémonza. São vários problemas em partes diferentes, então vamos dar uma olhada individualmente em cada uma delas. A primeira é a forma como eles usaram texturas realistas e detalhadas para os ambientes, embora eles tenham baixado a resolução e fique super mal definido por causa das limitações de hardware do Switch. Essas texturas não tentam ser estilizadas e sim apontam para um realismo. Só que as texturas dos Pokémon e dos personagens são precisamente o contrário. São texturas estilizadas e muito simplificadas, o que fica com um visual muito melhor com as limitações de hardware do Switch. Tudo bem eles usarem um nível de detalhe diferente nos personagens e no fundo, até porque muitas vezes isso é usado como uma ferramenta de separação para a gente conseguir entender com mais clareza aquilo que é o personagem e aquilo que é o fundo. Isso acontece muito, por exemplo, no Minecraft, onde a cara dos personagens, dos monstros e dos animais tem um tamanho de 8 pixels por 8 pixels. Isso, claro, se você estiver jogando Minecraft Vanilla. Já as texturas dos blocos do mundo, cada um deles tem 16 por 16. Ou seja, as texturas dos ambientes têm mais definição do que a cara dos personagens. Mas no caso do Minecraft, o estilo de simplificação da cara dos personagens e do mundo é o mesmo. Então combina bastante e parece algo bem feito. Eu não acredito que eu tô usando o Minecraft como um exemplo de bons visuais. Olha o nível que chegamos pelas barbas do profeta. Outra característica que também dá um aspecto muito amador aos visuais do Pokémonza e que já existia em alguns jogos anteriores do Pokémon também, é a diferença na saturação das cores dos personagens e dos Pokémon para os objetos do ambiente. Não só os objetos do ambiente, mas todo o ambiente em si. Os ambientes têm cores pouco saturadas que normalmente remetem a uma ideia de maior realismo, mas os Pokémon e os humanos são muito mais saturados, o que passa uma ideia de algo mais semelhante a um desenho, algo mais estilizado e menos realista. E quando a gente soma essas duas características que a gente falou até agora, passa uma péssima ideia de que os ambientes e os personagens não foram feitos pelas mesmas pessoas. Na verdade, elas provavelmente nem foram mesmo. E tudo bem. Mas quando essa combinação de trabalhos feitos por pessoas diferentes é mal feito, passa uma ideia que faltou comunicação entre o departamento que estava trabalhando nos personagens e o departamento que estava trabalhando nos ambientes. Quase como se eles não tivessem um diretor de arte, um diretor criativo que estivesse cuidando de ligar os projetos feitos por equipes diferentes. Sabe que ideia que isso passa? Que eles fizeram os personagens e os Pokémon, porque são os objetos que têm mais personalidade, e depois compraram os modelos 3D para construir os ambientes em uma loja que vende assets de 3D. E para quem não sabe, você pode criar um objeto 3D de uma coisa qualquer e depois colocar numa loja digital para outras pessoas comprarem e reutilizarem. Muitos jogos de orçamento mais baixos usam esses assets, esses objetos 3D, texturas e tudo mais, feitos por outras pessoas para baratear os processos, uma vez que eles estão desenvolvendo jogos sozinhos ou em equipes pequenas indie, o que claramente não é o caso de um jogo do Pokémon. Só que se o desenvolvedor que compra um objeto 3D de outra pessoa feito por outro designer e coloca no mundo dele for uma pessoa que não tem experiência, a junção daquilo que ele criou ou coisas que pessoas diferentes fizeram, quando ele bota tudo junto, parece que as coisas não ficam com a mesma linguagem e fica com aquele aspecto de coisa barata, mal feita, sabe? Uma coisa que normalmente não deve chegar por 350 a 500 reais, que é o preço que estão chegando os jogos de Nintendo Switch aqui no Brasil. E eu não tô falando que é pra melhorar as texturas dos Pokémon, tá? É mais o contrário. Se eles estão fazendo os Pokémon com um nível de detalhe menor, uma simplificação maior, uma estilização maior, os ambientes deviam estar seguindo a mesma linha. Quer ver como eles também sabem disso, só que não sei o que está acontecendo dentro daquela empresa? Olha só essas imagens do Pokémon Let's Go Eevee e do Let's Go Pikachu. Apesar de elas serem bem menos realistas do que os jogos mais recentes, a saturação das cores, detalhes e texturas tanto dos personagens como dos ambientes parece que conversam. Parece que elas foram soluções criativas e artísticas para lidar com as limitações do hardware do Switch. Mesmo que não seja um visual realista e mesmo que você ache feio, o que é algo relativo, porque o que é feio pra você não é feio pra mim, caso contrário,
isso aqui não seria casado? Objetivamente, os visuais do Pokémon Let's Go são coerentes. Eles passam uma ideia que tudo pertence na mesma imagem, passam uma ideia de algo que não é amador, algo que foi pensado. Parece que tudo pertence junto, não passa aquela ideia de que cada peça foi comprada de um vendedor diferente de uma loja de assets. É quase tão coerente como a sua inscrição no canal. Se inscreve aí. O meu conteúdo é muito coerente com aquilo que você gosta, então se inscreve aí e me ajuda a chegar aos 20 mil inscritos que você não vai se arrepender, só conteúdo de qualidade. Voltando pro roteiro. Então vamos passar por uma outra parte que também me deu uma ideia de algo preguiçoso na parte visual. Paris, seu palco de um jogo futurista, me pareceu uma má decisão. As cidades europeias passam sempre uma ideia de algo antigo. E mudar esse conceito para passar uma impressão de algo futurista me parece muito mais complexo do que botar meia dúzia de LED espalhado pela cidade. Não mudar mais nada e botar umas roupas de anime nos personagens. Então esse visual que tenta passar uma ideia futurista, mas ao mesmo tempo acaba passando muito mais uma ideia de passado, de um universo paralelo, me passa uma ideia, uma noção de algo que ainda tá inacabado, de um protótipo, sabe? Aquelas luzes voando no meio do nada, mostrando áreas separadas, passam uma ideia de algo super futurista. Mas depois, quando a gente olha pro resto dos objetos, os prédios ao redor e tudo mais, passa uma ideia totalmente contrária. Por que esse assunto que eu tô trazendo para esse vídeo, na minha opinião, é mais importante do que as pessoas pensam? Porque o Pokémon é um dos jogos com maior influência na indústria dos jogos. Os visuais usados nos títulos mais antigos da franquia tinham uma qualidade extrema. Os visuais, a arte feita para os jogos de Game Boy e Nintendo DS continuam sendo e parecendo atuais até os dias de hoje, com pixel art de extrema qualidade e com uma coerência visual simplesmente impecável. Eram jogos que tinham um aspecto profissional, feitos com carinho e levados a sério. Eu não quero ser o tiozão chato que fala que jogos antigos eram muito melhores. Isso não só é verdade, até porque um dos meus jogos favoritos, se não o meu jogo favorito de toda a franquia do Pokémon, é um bem recente que foi o Legends Arceus, que sinceramente foi o jogo do Pokémon que eu mais me diverti nos últimos tempos, apesar dos visuais medonhos. Eu até me arrisco a dizer que no Legends Arceus, apesar de ter um gráfico meio estranho, esquisito, pelo menos a coerência visual estava mais perto de algo que parece profissional do que o Scarlet Violet e daquilo que foi mostrado até agora do Pokémonza. O Pokémonza apenas parece mais detalhado do que o Scarlet Violet. O que eu acho que eles deveriam ter feito era adotar uma evolução direta daquilo que foi mostrado no Pokémon Let's Go, aceitando as limitações do Switch e escolhendo visuais mais estilizados, em vez de partir para uma tentativa fracassada de ir para um caminho mais realista que nem a Game Freak sabe fazer e que nem o hardware do Switch tem capacidade para processar. E como muita gente já sabe, o Switch tem jogos de dimensões enormes, até maiores do que o Pokémon em alguns casos, com visuais absolutamente lindíssimos que não tentam se apegar ao realismo, como é o caso do Breath of the Wild, do Tears of the Kingdom, no caso dos Zeldas, e da franquia Xenoblade, que é inteira muito bonita no Switch. São jogos que conseguem ter muito mais personalidade, muito mais estilo e serem muito mais memoráveis. E ligando com o assunto do começo do vídeo, os visuais do Pokémonza não me ajudam em nada em tentar me convencer a comprar esse jogo, muito pelo contrário. E apesar de todas as críticas aos visuais do jogo e realmente achar que a Nintendo deveria pegar no pé da Pokémon Company para resolver esses problemas, afinal, ela é dona de 32% da empresa, eu sinceramente ainda acho que o jogo pode nos surpreender e ser excelente. As mecânicas novas de batalha, onde a gente vai poder andar, desviar nos combates e tudo mais, parecem ser muito interessantes, e há várias outras novas mecânicas que podem inovar em uma franquia de jogos que costuma ser extremamente conservadora e cautelosa com mudanças com cada novo título. Se o jogo vai ser bom ou não, eu ainda acho que a gente vai ter que esperar pra ver, mas o que a gente sabe até agora é que o jogo é feio pra caralho. Então é isso aí, galera, me deixem nos comentários o que vocês acham da ideia que a gente debateu aqui no vídeo. Lembrando mais uma vez que essa é só a minha opinião e eu não sou o dono da verdade. Se você discorda de mim ou acha que eu esqueci de pensar em alguma perspectiva, me deixa de uma forma respeitosa aí nos comentários, que pode ser que eu traga uma continuação pra esse vídeo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, não se esqueça de deixar o joinha, deixar o like, que é a mesma coisa, de se inscrever no canal pra nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Se você quiser contribuir com o canal, o melhor jeito que você tem é se tornando membro, custa apenas R$5 por mês, você vai ter acesso a lives exclusivas que acontecem uma vez por semana, a parte VIP do servidor do Discord e a jogatina de membros, onde eu me reúno com os outros membros do canal lá no Discord pra gente jogar todo mundo junto uma vez por semana. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. O meu nome é Lucas. Qual Lucas? O Lucas que joga. Muito obrigado, até a próxima, valeu, falou e tchau.